Agora, quem vai nos explicar quais são os direitos da população, tanto em relação ao governo quanto no que diz respeito às empresas de seguros, nós recebemos agora o Wellington Amorim, coordenador e professor do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, primeiramente quero registrar, a nossa solidariedade aos familiares das vítimas, situação bastante lamentável. E, bom, quando chegam essas situações, surgem dúvidas, e conflitos sobre eventuais indenizações. Para aquelas pessoas que já têm um contrato de seguro, e aí nós estamos falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, nós sabemos que é da essência de um contrato seguro o risco. Ninguém faz um contrato seguro sem que haja um risco. Então, esse risco ele é uma previsão de algo que possa acontecer, que é um sinistro, como está acontecendo aí, lamentavelmente. Então, neste caso, o que é que deve ser examinado com muito cuidado? Algumas seguradoras, em alguns contratos, eles colocam algumas cláusulas restritivas, ou seja, restringem a cobertura para determinados eventos. E aí vem aquela pergunta, mas é válida esta cláusula que restringe direitos de consumidores num contrato de seguros? Bom, o Código de Defesa do Consumidor é bastante claro nesse sentido, que diz que qualquer restrição a um direito num contrato de adesão, isso cabe ao fornecedor comprovar que o consumidor tinha conhecimento. Então, este é um primeiro ponto aí. Uma outra questão é sobre a validade mesmo dessa cláusula, se isso não seria uma cláusula abusiva. A nossa jurisprudência do STJ tem entendido que, havendo esta comunicação, tendo o consumidor ciência de que não haveria invalidade. É claro que é preciso analisar caso a caso, porque por conta dessas situações, então eu não vou contratar um seguro que restrinja, se eu sei que eu moro numa área de risco, e que, infelizmente, não é um fato de desconhecimento de ninguém, que naquela região eu tenho, com fortes chuvas, eu tenho inundações que vão trazer danos ali a quem habita a região. Então, sabendo desse risco, é evidente que eu vou me cercar e, quando faço um contrato, eu peço uma cláusula que contemple, que dê cobertura para este tipo de sinistro. Então, às vezes, a interpretação que é dada para estas cláusulas é que é um pouco distorcida. Então, vale essa consulta, enfim, a um profissional, análise desse contrato, antes de se tomar qualquer conclusão precipitada. Em relação ao poder público, é algo que, vamos dizer aqui, do ponto de vista, não é de opinião, mas do ponto de vista legal, a Constituição fala que a responsabilidade é objetiva do poder público em relação ao fato do serviço, seja um serviço prestado diretamente pela administração pública ou por concessionárias, enfim, e de que serviço nós estamos falando? Bom, é preciso analisar aí. É claro que alguém pode aventar a ideia de que isso é caso fortuito ou força maior, porque as chuvas estão além do normal, além do esperado. Bom, este é um ponto a ser examinado, mas fora isso, precisamos saber, olha, está sendo executado corretamente o serviço de limpeza, de bueiros, o rio está sendo realmente tratado da forma adequada, estão desassoreando os rios, e aí, você, dependendo da situação, essa responsabilidade pode ser não só do município, como também do Estado, se houver omissão. Então, a Justiça determina, sim, a indenização do poder público sempre que houver omissão, não fez aquilo que deveria de fazer. E o mais triste ainda, que nós estamos falando sobre dinheiro público, dinheiro das pessoas, além da questão da perda de vidas, e que afeta muitas famílias e afetará para o resto de suas vidas, a questão é, não se gasta dinheiro, às vezes, para essa prevenção, e agora, com uma tragédia de tamanha proporção, teremos um gasto aí incalculável para tentar trazer de volta aquilo que minimamente existia, Isso que se lamenta.
Professor, em casos que a gente ouve muito falar, por exemplo, quando gera aquele agravante de risco, por exemplo, a gente vê muitos carros aí sendo perdidos no meio de enchentes, os seguros podem alegar que o motorista identificou ali que era uma região de perigo e mesmo assim quis atravessar, por exemplo, que eles considerariam uma margem de segurança, a água, por exemplo, até a metade do pneu. E aí o motorista quis passar por aquela via. Como que fica nesses casos? Excelente pergunta. Na verdade, sempre que se fala em seguro, é importante que haja boa-fé de ambos os lados. Então, eu, como segurado, também não posso me expor ao risco. Não é? O risco ele existe, mas ele não pode ser provocado. Então, num caso desses, a prova, o importante também colocarmos aqui é que a prova compete à seguradora. Se ela afirmar num processo judicial que a culpa pelo evento foi do consumidor, do segurado, cabe a ela essa prova pelo Código de Defesa do Consumidor, que nós temos a inversão do ônus da prova como uma garantia do consumidor. Então, se ela está alegando, o consumidor disse, não, eu fui surpreendido com a inundação, eu não tinha para onde correr, eu não me expus ao risco, mas era uma situação inevitável. A seguradora, levantando uma hipótese como essas, cabe a ela a prova, e se houver prova, de repente tinha uma filmagem, alguma coisa do tipo, e se ficar comprovado que, vamos fazer uma analogia aqui, como o caso da pessoa que deixa o carro aberto, com a chave no contato, depois fala, levaram o meu carro, furtaram, quer dizer, ele se expôs ao risco, né? Fazendo uma comparação até um pouco grosseira com a situação, mas para deixar claro que eu não posso dar causa a isso. Se eu não dei causa, eu não sou responsável. Professor Wellington, foi um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo vai ficando um pouco mais curto. São várias dúvidas. A gente vai tentando, na medida do possível, e temos feito isso ao longo da semana, ajudar quem passa por uma situação tão complicada no Rio Grande do Sul, a começar a pensar como é possível reconstruir a vida a partir disso. Muito obrigado por falar conosco, professor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até mais.